É isso mesmo, você não leu errado. Jennifer Aniston, atriz famosíssima e ultra talentosa, revela que passa na cara, no seu próprio rosto, sêmen para ficar mais jovem. É o que você vai conferir nesse vídeo. Você acabou de entrar no canal Encarando o Sobrenatural, seja muito bem-vindo. E os detalhes dessa notícia pra lá de bizarra, meus irmãos, que a mídia inclusive fez questão de falar muito pouco, né? Mas nós faremos aqui um questionamento. O nosso trabalho inclusive é esse, não é simplesmente ler notícias aqui. Eu tenho certeza que cada um que entra nesse canal sabe ler, né? Então não é esse o nosso trabalho. O nosso trabalho é separar o que é notícia e informar muitas vezes o que a mídia deixa em oculto, e esse é um desses casos. A matéria chegou até mim através do nosso querido irmão Pedro Nedved. Deixa um abraço forte aqui para ele. E na capa da matéria, né, você quase não consegue identificar a atriz, né? Por nome, eu mesmo sou péssimo para decorar, eu nem a reconheci. Mas aí fiz uma pesquisa e descobri que inclusive ela fez um dos meus filmes favoritos, O Mentiroso, com Jim Carrey, né? Ela é a mãe do menino ali que fica chocada com as mentiras do pai o tempo todo. E essa atriz pra lá de famosa, que coleciona de fato sucesso, né? Um exemplo para muitas meninas aí que estão começando e sonham um dia chegar perto, né, do sucesso que ela tem e teve. E ela faz uma revelação dessas, né, que passa mesmo esperma no rosto, né, para manter assim a sua juventude. Na matéria, que inclusive é muito curta, matéria essa de 22/8/2023, ela diz o seguinte, ó: atriz famosa revela que usa esperma de animal para realizar tratamento no rosto. Jennifer Aniston pegou os fãs de surpresa ao revelar que usa um cosmético inusitado para realizar um tratamento facial. Em entrevista à revista internacional WSJ, a atriz confessou que utiliza esperma de salmão no rosto a fim de impedir o envelhecimento da pele. A loira afirmou que ficou incrédula quando foi apresentada ao tratamento, mas tem gostado e aguarda os resultados. Primeiro eu disse: "Você está falando sério? Onde eu vou encontrar esperma de salmão?", brincou ela. Sobre os elogios que recebe por não aparentar a idade que tem, a artista disse que fica um pouco incomodada. "Isso me deixa louca, não aguento. É um hábito da sociedade que tenhamos esses marcadores como, bem, você está nessa fase, então para sua idade, eu não entendo o que isso significa", contou. E aqui já encerra a matéria. Como eu disse para vocês, esse tipo de coisa, eles não gostam de falar muito. A ideia é só fazer as pessoas aderirem à ideia. Vamos falar pouco, vamos soltar aí, e você sabe que muitas mulheres, até homens hoje em dia, né, inclusive isso é um problema grande na Europa, segundo a própria imprensa de lá, que já fez matéria dizendo que as mulheres têm perdido o interesse por conta dos homens perdendo os seus traços masculinos, né, cada vez mais afeminados e cada vez mais detalhistas em beleza e etc. Aquele comportamento mais masculino que a pessoa espera, né, que as mulheres viam inclusive nos seus pais, tios e etc, e queria, né, um namorado no seu futuro. Isso ainda é criança, né? Não, quando eu crescer eu quero um assim pra mim, porque é o contrário do que a mídia também espalha com as suas novelas, com as suas séries e filmes, né? Muitas pessoas têm boas famílias, existem muitas famílias ruins, mas existem muitas e muitas famílias boas, e que sempre tem algum membro na família, né, que a pessoa mais jovem ali se espelha, né? Então, quando elas crescem, chega naquela idade, cadê o cara? Cadê o príncipe encantado? Ele não existe mais, não tem pessoas assim, né? O sistema trabalhou muito e tem mudado o comportamento de muitas pessoas. E aí o uso de um produto como esse, é óbvio que vai incentivar muitas pessoas vaidosas, né? Vindo de quem vem, de uma pessoa que de fato coleciona aí os grandes sucessos na sua vida, na sua carreira. É óbvio que vai ter muitas pessoas que vão querer usar, querem saber mais sobre esse tratamento. A grande verdade, meus irmãos, e aí isso é um fato, nós tínhamos um vídeo aqui que o YouTube classificou como conteúdo sexualizado, depois de passar acho que quase mais de um ano na plataforma. Esse vídeo passou um bom tempo aí no ar e depois ele foi acusado de ser sexualizado. Eu tenho que falar assim como idiota por causa do algoritmo. E esse conteúdo, ele falava de práticas que existem em seitas. Você escuta muito falar: ah, é uma seita ocultista, ah, é uma seita satanista, etc, etc. Mas o que se cultua lá, diferente do evangélico, diferente do católico, né, do espírita, que é mais aberto, né, às suas práticas ali, a gente conhece. Quando envolve o outro lado, as coisas são mais obscuras, elas ficam em oculto. Não é revelado. Você só tem realmente acesso quando você entra e está realmente firme naquela fé. É diferente da cristã. Então, nas nossas pesquisas ao longo desses anos, a gente se deparou aí com algumas práticas, não é?
E uma delas, que a gente relatava no vídeo, né, em questão que foi deletado, falava sobre a prática da intimidade por trás com a mulher. A mulher queria entrar naquela seita e ela tinha que se submeter. A gente mostrava, inclusive, algumas imagens, claro, não o ato em si, né, mas o templo e tudo, ela ficava como se fosse um templo daquele de sacrifício, mas não era para sacrifício. E ela tinha que ter ali relação com todos os membros, homens, né, da seita, e acumular justamente esse produto, né, o sêmen, no corpo dela, e depois despejar tudo aquilo em uma taça. E por último, beber. Né? Então práticas terríveis dessas que acontecem sim, né, no submundo, literalmente, e que é escondido. Espero que esse vídeo não seja barrado, nem vou colocar imagens aí para que não dê esse tipo de problema. A gente está escolhendo literalmente aqui as palavras para ver se passa esse tipo de informação, porque realmente é difícil, meus irmãos, falar desse tipo de coisa hoje em dia com as regras que estão aí, né? Mas enfim, seja a própria atriz que participe de uma seita parecida com essa, né, que tem esse tipo de prática, que ela aprendeu lá, eu não duvido nada, vindo de atrizes e atores de Hollywood, né? Não é de hoje que a gente escuta que rola muita coisa, é muito pior, né? A gente fala aqui da rede podre de televisão, que hoje tem vindo à tona, né, declarações de atrizes e atores que fizeram parte de grandes elencos, sucessos, né, campeões de audiência aqui da nossa TV, e eles têm vindo falar agora, né, que tem as redes sociais, que está fazendo frente a esse poder que a mídia tinha, né, ainda é grande, é fato, mas tem caído muito comparado ao que já foi, porque tem a internet hoje. Então essas pessoas têm tido coragem vindo aqui revelar. E eu avisava isso já desde que eu comecei o canal há 9 anos atrás. Eu dizia, olha família, com o avanço, né, das redes sociais, com o crescimento das redes sociais, a lucratividade que essas redes estão dando, né, para quem tem audiência, para quem tem relevância, vai aparecer cada vez mais e mais pessoas dispostas, né, a falar sobre esses bastidores, essas coisas que a gente só ouvia rumores. Agora essas próprias pessoas vêm falar. Então essa profecia, vamos dizer assim, que eu fiz, ela começa de fato a se confirmar. Na própria matéria, né, eu fiz questão de mostrar essa imagem porque parece que não há vontade, né, que você que está vendo a matéria reconheça quem é a atriz. Porque, infelizmente, pelo corre-corre do dia a dia, cada vez as pessoas sendo acostumadas a verem vídeos curtos, né, a pegar as informações, pedacinhos de informações só, não ver a coisa toda, poucos é os que vão pesquisar. Jennifer Aniston, quem é essa pessoa? Né? A maioria não conhece. Já viu algum filme dela, mas não lembra do nome. Eu sou assim. A gente conhece os mais genéricos, né? Um Sylvester Stallone, um Jean-Claude Van Damme, um Tom Cruise, Mel Gibson. Mas outros a gente conhece, assistimos os filmes, mas não lembra o nome. E é o caso dessa, né? A maioria eu creio que não conhece o nome dela. Mas sabe quem é, né? Sabe que ela é talentosa, sabe que ela é famosa. E aqui a matéria, em vez de refrescar a nossa memória com uma imagem, né, de algum filme e tal, eles não fazem. Eles colocam, inclusive, ela usando o produto aqui que você mal a reconhece, né? Inclusive, imagine o cheiro disso, hein, família? Imagine. Então eu bato naquela tecla que eu digo aqui. Existia um conhecimento dos antigos, isso inclusive sobre o uso de esperma até do ser humano mesmo, né? Já foi comprovado que faz bem para a pele sim, né? Mas é óbvio que tem produtos hoje, meus irmãos, que você não precisa fazer uso disso, né? Passar na cara. Imagina se essa moda pega. Imagina o cheiro disso, né? Mas essas práticas, elas são antigas, faziam parte de cultuação, isso é fato, e foram guardadas, passado de geração para geração. E agora, depois da mudança, né, na forma das pessoas pensarem que está acontecendo, é uma verdadeira revolução. Essas práticas que antes eram oculto, guardadas a 7 chaves, pode ter certeza que ela não é a única atriz, não é a única pessoa de Hollywood que faz uso disso. Tenho certeza que tem muitos homens e mulheres que fazem essa prática, inclusive até pior, né? O adrenocromo, que vocês já sabem o que é, quem acompanha o canal sabe, que o diga, né? Então tudo isso, meus irmãos, são práticas, né, que estavam guardadas a 7 chaves e que agora, por esse pensamento, essa forma de pensar das pessoas, não precisa mais ser assim. E pode ser exposto, né, para que mais pessoas comecem a praticar. Fazeres o que tu queres há de estar na lei, é fato que está em alta hoje em dia. Eu lembro até de algumas críticas que a gente recebia, hoje não, né, que o nosso público é mais seleto, a gente não consegue alcançar novas pessoas, porque estamos no shadow ban, mas eu lembro de algumas críticas que a gente recebia do tipo assim, como vocês podem acreditar em um Deus e seguir um Deus, adorar um Deus, que vai condenar pessoas simplesmente porque elas não conseguem se adaptar ao estilo de vida que ele quer. Né? Então, o estilo de vida foi criado para o nosso próprio bem. Né? Se você ama o próximo,
como a você mesmo, se você o respeita, se você quer o bem dele, né, você vai praticar, consequentemente, tudo o que a Bíblia ensina. Porque regras, meus irmãos, elas são feitas para o nosso próprio bem, né? Às vezes você vê ali coisas chatas. Vou dar um exemplo do trânsito, que é uma coisa tão óbvia, né? Tem a mão, né, e tem a contramão. Se você quer andar na contramão, você vai estar infringindo a lei. Aí o cara diz, e o que é que tem? Você vai bater, vai perder a vida e vai tirar de alguém. As regras existem para que a gente possa viver em harmonia. E as regras que Deus criou, ela vai muito mais além, é para a nossa preservação da própria saúde. Por exemplo, quando a Bíblia, né, não permite a relação de intimidade, né, de sexualização entre membros da mesma família, você não pode casar com a sua prima, você não pode casar com a sua irmã, né? Se a Bíblia coloca assim, a ciência hoje comprova que por não ter a diferença muito grande no DNA, quando esses dois indivíduos procriam, a chance de a criança nascer com alguma deficiência, surdo, mudo e etc., é muito maior do que em pessoas diferentes. Então você vê que até no nosso DNA, isso está lá, o dedo de Deus, a ordem de Deus. Infelizmente, né, com essa arrogância toda, o orgulho das pessoas, ninguém reconhece mais quando erra e fica por isso mesmo, né, e ficam tentando rotular, isso sim, aqueles que tentam alertar, muitas vezes para o próprio bem da pessoa, né, que está fazendo as coisas erradas. Então, meus irmãos, essas seitas, como a gente falou hoje, a gente não pode mais dar detalhes, mostrar, né, dar nome aos bois. Olha aqui, ó, esse aqui participa, tá aqui as imagens e tal, a gente mostrava isso. Hoje não dá mais para fazer assim, né? Então quem viu, viu, né? Quem baixou, se tiver esse vídeo aí, era a seita do... né? O nome era bem ridículo, inclusive. A seita do... Aí tinha o nome, né? Científico, inclusive. E a gente dava os detalhes desse vídeo. Aí você vê esses artistas declarando esse tipo de coisa, né? Pessoas extremamente famosas, e para o povão que não teve acesso a essas informações, que nem sabe que isso existia, parece uma loucura, né? Nossa, meu irmão, de onde é que os caras tiram isso? Como é que pode uma mente tão fantasiosa? Deveria até ser crime esse tipo de opinião. Tem gente que pensa assim, né? Devido a tão absurdo que ele acha esse raciocínio, mas é porque ele não teve acesso, né? Como muitos de nós tivemos a essas informações quando ainda era possível. Hoje está difícil, hoje está cada vez mais raro. Até pesquisando mesmo nos navegadores, você mal encontra, né, essas páginas. Elas ficam lá no rabo da gata mesmo. São milhões e milhões de resultados que você nem consegue chegar, né? Isso também foi exigência deles. Olha, quando alguém pesquisar, vocês não têm que entregar exatamente o que a pessoa quer. Tem que entregar a verdade que eles dizem que é verdade. Né, que o sistema tem como consenso. E isso fica ainda pior quando envolve saúde, né? Eu nem vou entrar nessa questão. Mas enfim, meus irmãos, eu espero ter informado vocês. Para mim, né, ou não sei se a atriz participa de alguma coisa do tipo, ou a pessoa que indicou o tratamento a ela, né, vale lembrar isso também. Mas pelo que a gente já ouviu de Hollywood aí, das práticas que acontecem ali, e sabendo que existem essas práticas em seitas obscuras, eu não tenho dúvida que isso tudo vem daí, vem da antiguidade, de costumes passados, de geração para geração, que agora não precisa mais ficar nas sombras, eles podem vir à luz e incentivar muitos a fazerem igual, né? Agora eu pergunto a você, Deus se agradaria disso, meus irmãos? De você passar isso, né, a semente de um animal na sua cara? Eu deixo essa pergunta para você, meu irmão. Fiquem com Deus, meus irmãos, que Ele proteja cada um de vocês e suas famílias. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!